Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. E tivemos grandes novidades envolvendo saída de jogadores, meu amigo. Zé Gabriel está fora do Vasco. Vamos falar da saída desse jogador também, vamos falar do Galdames, que já está praticamente fora do Vasco também. E também vamos falar da situação do Ryan. O jogador pode se transferir para o Botafogo. E também como que está a transferência do Praxedes. Também vamos falar aqui da situação dos reforços que podem chegar. Tivemos novidades quanto aí ao Maurício Lemes e também quanto ao Yuri César. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera aí que está se inscrevendo no nosso canal, vamos em busca de 215 mil inscritos aqui no nosso canal Vamos Vasco. Se você puder também lá no meu segundo canal Showball, se inscreve lá, o link está aqui na descrição. A gente também quer chegar a crescer o nosso novo canal, chegar lá a 25 mil inscritos. Valeu aí! Bom, sem enrolações, vamos aí para as notícias, né? Como todo mundo sabe, é desejo do Vasco, da diretoria do Vasco, enxugar a folha salarial para ter saída de jogadores que não vêm sendo aproveitados ou que ganham poucos minutos aí com o técnico Rafael Paiva, né? E o Vasco vem tentando aí negociar esses atletas, vem encontrando certas dificuldades aí no mercado devido ao alto salário desses jogadores e também por problemas do próprio jogador não querer sair do Vasco, como o caso do Rossi, né? O caso específico do Rossi. O cara não quer sair do Vasco, tem 3 propostas aí de clubes da Série B, mas ele não quer deixar o Vasco mesmo sem ser aproveitado. Os outros jogadores vivem situações aí diferentes, né? O Vasco está tentando negociar a saída de vários atletas e acertou hoje a saída do Zé Gabriel. O jogador vai por empréstimo ao Coritiba, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Com certeza é um jogador que foi muito criticado pelo torcedor vascaíno desde a sua contratação. Teve altos e baixos dentro do Vasco, mais baixos do que altos, né? Viveu alguma certa boa fase ali na época que o Ramon Dias chegou ao Vasco. Deu um pouco mais de sequência ao Zé Gabriel, mas nesse ano ele perdeu totalmente o seu espaço, principalmente após a chegada do Hugo Moura, que tomou conta ali do meio campo juntamente com o Matheus Cocão. E o Zé Gabriel perdeu muito espaço. E o Vasco se viu na possibilidade de fazer uma transferência do jogador e vai emprestá-lo. O jogador ainda não foi oficializado, mas já viajou para o Paraná para fechar lá com o Coxa. E ele será rival aí do Praxedes, né, que também vai para um clube paranaense. Ele fechou com o Atlético, vai jogar aí a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não vai poder jogar tanto a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana pelo clube paranaense. Mas no Campeonato Brasileiro ele vai jogar normalmente. O jogador foi emprestado aí pelo Red Bull Bragantino ao Atlético Paranaense, sem a obrigação de compra, né? Sem opção de compra. O Atlético Paranaense, se quiser, no final do contrato dele, contrata ele em definitivo, aí sim faz algum tipo de negócio. O Vasco se livrando aí desses 2 jogadores que não estavam jogando nada com a nossa camisa e eles vão lá para o futebol paranaense. Outra situação aí muito importante que o Vasco tenta resolver é o do meio-campista Galdames. O jogador já está negociando a sua transferência para o São Lourenço da Argentina e deverá acontecer aí nos próximos dias também a saída do Galdames, jogador extremamente criticado pelo torcedor vascaíno, não está jogando nada, já não vinha jogando desde o Campeonato Carioca, muito mal, péssimo na marcação, pouco auxilia o ataque, apesar de ter feito alguns golzinhos aí com a camisa do Vasco, inclusive até em clássico ele fez, né, lá contra o Botafogo, mas é um jogador muito fraco, cara, não tinha a mínima condição continuar com esse cara no nosso elenco, e agora o Vasco deverá emprestá-lo ao São Lourenço. Vale ressaltar que essa informação do Lucas Pedrosa traz também informação dizendo que o Rossi e o Serginho também negociam as suas saídas. Apesar da gente saber que o Rossi não quer deixar o Vasco, mas o Vasco tenta convencer o atleta aí a sair do nosso clube. O Serginho, por sua vez, o empresário do atleta, tenta buscar um clube no exterior para o jogador, né? Vale ressaltar que o Criciúma foi o único clube aqui no Brasil que demonstrou algum certo interesse em contratar o Serginho, né? Na questão do Zé Gabriel, só para deixar claro, o jogador ainda tem contrato com o Vasco até o final de 2025 e ele vai por empréstimo até o final dessa temporada aí lá para o Coritiba. O Coritiba que não está tão bem assim na Série B, né? Eu acredito que o Coritiba não voltará à Série A, mas o Zé Gabriel vai lá para ajudar o Coxa a pelo menos melhorar um pouco aí, quem sabe, a lutar até o final ali pelo acesso do Campeonato Brasileiro. Difícil a situação do Coxa, mas o Zé Gabriel tem bola sim, eu acho que para jogar ali ser titular do Coritiba, pelo menos, né? Porque no Vasco, infelizmente, não tinha a mínima condição, um jogador muito abaixo mesmo, quando entrava em campo, estava errando muito passe de 1 metro o cara estava errando, né? Não tinha condição nenhuma ele vestir a nossa camisa. E uma outra saída que pode acontecer no Vasco é essa, por uma venda, né? Para o jogador ser vendido, negociado aí em definitivo
com outro clube, ou melhor, com um grupo, né, o Grupo Eagle lá, o grupo do John Textor lá do Botafogo, estaria muito interessado na contratação aí do garoto Ryan. De acordo com as informações, o jogador a princípio chegaria para ser reforço do Lyon, mas numa possibilidade de transferência para o Lyon estaria no contrato dele que ele teria que fazer algumas partidas aí no Newton Santos, ou seja, ele teria que ser jogador do Botafogo antes de se transferir para o Lyon da França. Isso foi o que a gente falou aqui ontem, né? Eu não acreditava realmente que o Vasco fosse negociar o Ryan, mas parece que existe sim essa possibilidade, uma possibilidade muito real, e o Vasco receber cerca de 60 milhões de reais para vender o jogador por 10 milhões de euros, na cotação atual dá em torno disso aí. O Vasco iria receber essa quantia pelo garoto que recentemente completou 18 anos. Vale ressaltar que ele tem contrato até o final de 2025, e a multa rescisória do jogador é uma multa astronômica, né? Logicamente ele não vale 80 milhões de euros aí, que é 400 milhões de reais, e não vale isso, mas certamente eu não sei se vale somente 10 milhões de euros, né? Por se tratar de um jogador de apenas 18 anos, não vive um bom momento no Vasco porque ele é jovem, cara. Tem que pegar ainda o ritmo dos profissionais, apesar dele já estar há algum tempo treinando aí com os profissionais do Vasco, mas é apenas um garoto de 18 anos, né? Pode ser que o período dele de desenvolvimento demore mais do que outros jogadores, porque o torcedor tem muita mania de comparar os jogadores, né? Por exemplo, você pega um Ryan e compara o cara com o Endrick, que já está lá no Real Madrid, que já está quase consagrado aí na sua carreira, né? Não tem como comparar, velho. São jogadores diferentes, estilos diferentes, e com certeza o Ryan é um jogador que ainda, né, ao meu modo de ver, não está 100% pronto para ser profissional. Eu acho que o Vasco tem que trabalhar melhor ele ainda para ele ser um grande jogador no futuro e ajudar o Vasco. Não ajudar o Botafogo, ajudar o Vasco. E o Vasco vender ele por um valor muito além desses 10 milhões de euros. Essa é a minha opinião. Mas o Vasco precisa dessa grana a curto prazo para pagar salários, bancar salários até o final dessa temporada, já que não temos o investimento da SAF. E o Vasco se sente pressionado, claro, a ter que vender jogadores aí, fazer algum tipo de dinheiro para poder bancar os seus compromissos aí até o final da temporada. Certamente o Ryan é um grande ativo do Vasco, o Vasco deve estar sim pensando seriamente em negociá-lo aí, possivelmente com esse grupo Eagle. Vale ressaltar que, de acordo com o Globoesporte.com, John Textor não é o único interessado no jogador. A gente também já falou que dias atrás o interesse de outros clubes lá europeus no jogador, e o Globo Esporte confirmou que vários clubes estão interessados sim no garoto Ryan, porém até agora sem nenhuma proposta oficial. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nessa história envolvendo o Ryan. Com certeza o Vasco deve pensar sim em vender o atleta aí se chegar alguma proposta oficial. Bom, e agora vamos falar aqui da situação de jogadores que podem chegar ao Vasco, né? O Vasco segue em busca ainda de um atacante de lado. O jogador que está sendo muito especulado no Vasco, o atacante Yuri César, estaria vivendo um ótimo momento nos Emirados Árabes. O jogador de 24 anos atua aí como ponta esquerda, a posição que o Vasco está buscando no mercado. O nome já é bem avaliado internamente, de acordo com o Globoesporte.com. As condições, no entanto, poderiam dificultar o negócio, já que Yuri César, como eu disse, vive um ótimo momento no clube árabe, que tenta fazer jogo duro para liberar o atleta. Na última terça-feira, inclusive, o jogador marcou um dos gols na vitória por 4-1 do seu clube na Liga dos Campeões da Ásia. Yuri César tem como características principais a velocidade, drible e bom duelo 1 contra 1. Desde 2020, ele soma 84 jogos pelo Shabab Al-Ahly, ao todo marcando aí 17 gols e 11 assistências, e o brasileiro conquistou 5 títulos pelo clube. O jogador, como a gente já falou aqui algumas vezes, foi revelado pelo Flamengo, teve passagem pelo Fortaleza e também está aí na Arábia Saudita desde 2020. O Vasco está muito interessado nesse atleta, só que ainda não sabemos como que vai ficar essa situação, né? O Vasco certamente quer o jogador por empréstimo com opção ou obrigação de compra, mas não sabemos qual é o lado de lá, né? Qual é o lado do clube dos Emirados Árabes, se vai querer somente vender o atleta. Se eles fecharem a porta na cara do Vasco, o Vasco não terá nada que fazer, já que não tem dinheiro para comprar o jogador em definitivo. E até agora também não sabemos qual é a vontade do atleta, se é continuar nos Emirados Árabes ou se é voltar ao Brasil, voltar ao Rio de Janeiro para jogar no maior rival do clube que o revelou, né? Não sabemos ainda se ele tem esse desejo. Vamos aguardar se vamos ter atualizações ainda nessa semana. Mas nessa semana ainda o Vasco sonha em fechar a contratação do Maurício Lemos. O Vasco, de acordo com as informações, quer fechar até sexta-feira a contratação do atleta, jogador que estaria relutante quanto a morar no Rio de Janeiro, teria sido convencido a se transferir para o Vasco e morar no Rio de Janeiro. Ele estava preocupado com a criminalidade lá na cidade, e isso seria um grande empecilho nessa negociação, mas o jogador teria sido convencido
e o Vasco espera fechar essa contratação até sexta-feira, já que o Atlético Mineiro já deu ok, está nas mãos do atleta essa negociação e ele fechar com o Vasco aí nos próximos dias. Sempre bom lembrar que o Maurício Lemes tem 28 anos, não vai poder jogar a Copa do Brasil, porque ele já jogou com a camisa do Atlético Mineiro e o Vasco somente vai poder utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele chega para ser titular ao lado do João Vitor. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do nome do Yuri César e também do Maurício Lemes, que hoje são os dois alvos do Vasco. Caso o Vasco não feche com os dois, vai ter pouquíssimo tempo aí para tentar buscar outros nomes no mercado. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.